Fala, meu oitavo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Que saudade de vocês, meu Deus do céu! Não vai acabar isso nunca, meu povo. Bem, vamos lá. Nós vamos começar hoje a unidade número 3 e já vou avisando que é uma unidade chatinha, hein? Uma unidade que vai pegar para valer aí. Muito texto, vocabulário, né? Então vai ser uma unidade que não vai ser fácil não, hein? Se preparem. O título dessa unidade, ela aparece como Urban Legends and Fake News. Então nós vamos falar o quê? De urban, de urbana, legend. Vamos ver o que é uma legend. Legend. Vocês já devem fazer ideias, né? Uma lenda, né? Então, lendas urbanas. E fake news é uma palavra que todo mundo conhece, né? Fake news são notícias falsas, certo? Então, nós já começamos aí com texto e texto pesado, hein? Porque nessa unidade nós vamos falar sobre as lendas urbanas, as fake news, né? E vamos aprender a falar sobre possibilidades, certezas, incertezas e também algumas, que está marcado aqui, que eu acabei de ver, preposições de movimento, para cima, para baixo, para dentro, para fora e tal. Então vamos começar com a primeira parte aí do texto, Urban Legends, porque logo abaixo a gente precisa colocar as informações de verdadeiro ou falso. Então, bora lá. People from all over the world always tell stories. Então, as pessoas de todo o mundo, world, sempre, always, contam histórias. Tell stories. The characters and the places are similar. Os personagens, então esse characters não é caracteres, pode significar, mas não nesse contexto aqui. Então, os personagens e os lugares são similares, são iguais. Sometimes the actions are different. Às vezes, as ações são diferentes. Então, ó, legal, a gente já pegou aqui dois advérbios de frequência, hein, ó, às vezes e também aqui, ó, sempre, always. But this story is usually similar to others. Ó, acabei de pegar outro advérbio de frequência, o usually. Então, mas a história é normalmente, geralmente, similar às others, às outras. An urban legend is a story about an unusual event which happened or not, and that a lot of people believe in. Então, uma lenda urbana é uma história sobre um evento, um acontecimento usual. Não, ó, unusual, quer dizer, não corriqueiro, não costumeiro. E ele aconteceu ou não, e que muitas pessoas believe, creem, acreditam. They always alert you to some dangers, but they are not necessarily true. Então eles alertam sempre, né, você para algum danger, para algum perigo, mas eles não são necessariamente true, necessariamente verdadeiro. Então, em pares, então vamos fazer um par aqui, eu e tu e eu. Vamos ler as frases e marcar verdadeiro, true, ou false, F. Urban legends are true facts. Lendas urbanas são fatos true. O que é true? Pô, verdadeiro e falso, a gente acabou de ver, né? Para quem está na dúvida, true, verdadeiro. Então, lenda urbana não tem nada
de fatos verdadeiros ou reais. Segundo, there are a lot of creepy urban legends. There are é o tem, existe. Muitas histórias ou lendas urbanas que são creepy. Vamos procurar creepy no nosso Word Reference. De terror, assustador, repulsivo, repugnante. Sim, isso é verdade. Tem muitas histórias de lendas urbanas que são assustadoras. The chain messages ask you to pass it on to more people. Então, a intenção, a chain, que é a corrente, né, o que conecta, as mensagens que dão conexão aí, elas ask you, pedem a você para passar para frente, para mais pessoas. Não é isso que acontece quando você escuta uma história dessa? Você quer contar para mais gente para assustar todo mundo? Coke can dissolve a tooth. Coca pode dissolver um dente. Coca dissolver um dente? Nem fala nada disso em texto nenhum, né? Mas vamos lá. Chewing gums takes a long time to be eliminated from your stomach. Falso também, sabe por quê? Chewing gums é a goma de mascar, porque chewing é esse movimento aqui. Leva longo tempo para ser eliminada do seu estômago. Isso é mentira, né? Isso é para colocar medo e pavor. Tom Cruise once paid 10,000 to a person who helped him on the road. Possivelmente essa informação vai estar aparecendo mais embaixo aí, né? Mas eu já vou colocar aqui que ela é falsa. Mas a gente vai caçar essa informação porque não está na parte que nós vimos ainda. Urban legends, as lendas urbanas, disappear and reappear. Isso eu não preciso nem ler para saber que é verdade, né? As lendas urbanas elas aparecem, desaparecem, né? Na minha época tinha a loira do banheiro, né? Bem, agora leia este texto sobre lendas urbanas e então vamos inserir as frases, as sentenças que faltam na posição correta. Então repare que tem aqui, ó, A, B, C, D e E. E está faltando aqui, ó, A e do outro lado tem a posição para B, C, D e E. Então nós temos que encaixar esses pedacinhos A, B, C, D e E nos textos que vêm a seguir. O bom é que eu pedi para vocês fazerem isso no revisando, né, galera? Então já dá uma adiantada para quem fez, porque senão vocês sabem o tempo que ia levar. Eu estou dando uma adiantada aqui, uma acelerada, porque desde as 7 da manhã vocês deveriam estar fazendo isso daí, não é verdade? Vocês fizeram? Ah, não? Oh, meu pai, salva. Letra A. And then reappear. E então reaparece. Então a gente vai ver onde que nós vamos encaixar esse pedaço aí. Na letra B, there are also legends involving food and drink. Então também tem lendas envolvendo comida e bebida. Na letra C, they are fiction. They are fiction. Elas são ficção. But when people tell them, they say they are a true fact. Então, elas são ficção, mas quando as pessoas contam, eles dizem que elas são fato verdadeiro. Então, essa é a letra C. Letra D. Some days later, alguns dias depois, the driver receives. Então, o motorista recebe um cheque de $10.000 ou mais. E letra E. Something terrible will happen. Algo terrível acontecerá. Então, ó, esse cheque aí, que tem com a palavra bulky, que é um adjetivo, então é um cheque, né, volumoso, de uma quantidade alta, ó, corpulento e etc. Tá certo?
Então agora é a hora da gente começar e tentar encaixar um pedaço aí. Urban legends are the modern folklore stories. Então as lendas urbanas são histórias do folclore moderno. They are told when people are sitting together at night. Então elas são contadas quando as pessoas estão sentadas juntas à noite, on a farm or around a campfire. Elas estão numa fazenda ou em volta de uma fogueira, de uma campfire. Então, o único pedaço daqui que encaixaria aí é a letra C, né? Elas são ficções, mas quando as pessoas as contam, eles dizem que são fatos verdadeiros. E elas são contadas quando as pessoas estão sentadas juntas à noite, numa fazenda, em volta de uma fogueira. A maioria das histórias são creepy, são assustadoras, involving death and ghosts. E elas envolvem morte e fantasmas. You probably know messages that are passed on through social media. A friend sends you a message. At the end of the message, it suggests if you don't pass it on, blá 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 blá. Então você provavelmente conhece mensagens que são passadas pelas redes sociais. Um amigo manda para você uma mensagem e no final da mensagem sugere que if you don't pass it on, se você não passar para frente, to 5 more people, para mais 5 pessoas. Ah, como eu odeio essas mensagens, né? O que vai acontecer? Blá, lá, 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 lá. Então, se a gente não passar para mais 5 pessoas, vamos ver aqui o que pode acontecer. A letra C nós já usamos. Alguma coisa, terrível pode acontecer. A letra E é a melhor para completar essa partinha aí. Então, se você não passar para 5 pessoas ou mais, alguma coisa terrível poderá acontecer. Or that, if you do pass it on, a miracle will happen. They call this chain messages. Então, ou isso, se você passa adiante, um miracle, um milagre vai acontecer. They call this, e eles chamam isso de mensagens em corrente, das famosas para nós correntes. Na sequência aí, meus amiguinhos, eu tenho alguma informação e depois está assim. For example, por exemplo, if you leave a tooth in a cup of Coke overnight, in the morning your tooth will be dissolved. Or that if you drink Coke and eat Mentos candies at the same time, your stomach will explode. Então está falando de Coca, de Mentos, que é a bala mesmo, Mentos. Então aqui está falando de comida. Tem alguma coisa que fala de comida aqui, gente? There are also legends involving food and drink, que é a letra B. Então, por exemplo, se você deixar um dente em uma xícara de coca a noite toda, de manhã o seu dente estará dissolvido. Ou, se você bebe coca e come bala Mentos ao mesmo tempo, the same time, o seu estômago vai explodir. Or, if you swallow chewing gum, it will stay in your stomach for 7 days. Se você engolir o chiclete, ele vai ficar no seu estômago por 7 longos dias. Tá certo? Imagina, Jesus Cristo. Né? Bem, continuando então. Another legend which circulates year in, year out. Então, uma outra lenda que circula todo ano sim, ano não, tells the story of a driver, conta a história de um motorista, who stops
at the side of the road, que para ao lado da estrada, to help someone, para ajudar alguém. The person who needed help asked for the helper's address. E aí a pessoa que precisou de ajuda pede para quem ajudou, para o helper, o endereço, o address dele. E aí tem um espacinho aí. This story is always attributed to a celebrity like Tom Cruise. Então essa história é sempre atribuída a uma celebridade do tipo Tom Cruise. Então vamos ver aqui. Letra D. Alguns dias depois, o motorista recebe um cheque, né, gordão, né, volumoso, de $10.000 ou mais. Letra D, portanto. E agora só está faltando a letra A, e então reaparece. Vamos colocar a letra A aqui, para a gente ver se faz ideia. Então, these stories disappear for some time. Então, essas histórias desaparecem por um tempo. And then, então, reaparece, que é exatamente o que está sendo falado na outra página lá, né? Que é da letra A. Então, reaparece. Fechou, galerinha? Bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui algumas imagens que deixam a entender, né, uma história que é creepy, que a gente já viu que creepy é assustadora, também é uma lenda urbana. Você gosta de histórias frightening, que são apavorantes? Observe a imagem e tente adivinhar sobre o que a história fala. Então vou ser sincero com vocês, eu ainda não li a história, não li, nem quis ler. Eu vou olhar as imagens aqui e ver o que eu consigo imaginar, porque a gente nem vai ler a história hoje também. Eu vou pular porque não vai dar tempo e a gente vai para outra atividade aí, tá bom? E na semana que vem eu já peço para vocês darem uma olhada na história como parte do Revisando e aí fica tranquilo para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui. Se vocês conseguem ver, conseguem. Tem um cara que está dirigindo um carro à noite, ele está sozinho, está chovendo, que eu percebo. De repente, ele vê uma mulher vestida toda de branco, que talvez seja um vestido de noiva, não tenho certeza, entrando na frente do carro desesperada, pedindo carona, pedindo socorro, não sei exatamente. O carinha aí para, né, dá a carona, então a gente percebe que a mulher está no carro dele aí de branco, né? A gente percebe também que a cor dela é diferente, né? Ele está colorido, ela está toda branca. Quando o carinha chega na casa para visitar alguém aí, o que ele encontra? Um quadro na parede, simplesmente da moça igual a que parou ele na estrada e ele deu uma carona. E pela última imagem aqui, pela velocidade que ele está correndo, me leva a acreditar que essa senhora já era falecida. Trata-se de um fantasma, né? Porque ela está toda branca, sem cor, né? Tipo, como se estivesse pálido, né? Ou pálida, na verdade. Bem, como eu disse, minha palavra de honra, eu não li a história. Então, na semana que vem a gente lê, né? E vocês vão ler como revisando da próxima semana e responder as questões de verdadeiro e falso que estão na página 199, tá certo? E eu corrijo com vocês na semana que vem. Porque agora eu queria aproveitar aí o momento final da aula para falar de preposições de movimento, ó. Prepositions of movement, certo? Então, essas preposições nós usamos com verbos de movimento, como por exemplo, jump, pular, ir, go, caminhar, nadar, dançar, dirigir,
correr, certo? Jump, go, walk, swim, dance, drive e run, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, a preposição through, né? O que é o through? Olha o que as crianças estão fazendo. Eles estão passando por dentro, eles estão atravessando, certo? Então, atravessar. Tanto que essa palavra tem no drive-thru, porque você atravessa com o carro. Around, se você reparar aqui pela seta, está falando de ao redor, girar. Então, quando eu digo turning around, quer dizer, eu vou virar, certo? Up tem a ideia de para cima, então go up, ir para cima, go down, ir para baixo. Into, que é para dentro. Então ele está indo para dentro do trem, está entrando no trem. Get into the train. Para fora, out of, então sair de alguma coisa. Under, embaixo. Under, embaixo. Along significa ao longo de, né? Você ir andando ao longo de, por alguma coisa. Então, walk along the road, andando, né, do lado da estrada. Across é cruzar, então está cruzando, atravessando. E o over, repare que não está em cima, mas ele está acima, tá? Então, acima, over. Por isso que eu tenho expressões do tipo overdose, porque é uma dose acima do possível, do recomendado. Tá certo, galerinha? Então, é isso. Hoje nós ficamos por aqui, eu vou anotar, tá certo? É bastante coisa? Sim, teacher, é coisa demais, teacher. O que é isso? E é uma gramática também difícil, essa de preposições de movimento. Mas por hoje é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye. E estudem para a prova no final da semana aí, hein?